Há momentos em que o silêncio de Deus parece alto demais. Momentos em que você olha para o céu e pergunta: Senhor, tu ainda estás comigo? E o coração responde com lágrimas, porque a espera dói, porque a demora machuca, porque você já tentou ser forte tantas vezes que a alma, por alguns instantes, se sente cansada. Mas exatamente nesses instantes, quando a esperança parece pequena, Deus sussurra ao seu espírito algo que não se explica, apenas se percebe. Eu não me esqueci de você. A vida espiritual não se mede somente pelas vitórias visíveis. Ela também se revela nas longas noites, nos dias comuns, nos pedidos que ainda não foram atendidos. O Senhor sabe o quanto você orou. Ele viu as vezes em que você dobrou os joelhos, mesmo sem ter forças. Ele viu o momento em que você abriu mão da sua vontade e entregou nas mãos dele um sonho que tanto desejava. E ele viu a lágrima silenciosa escorrendo, aquela que ninguém viu, mas que o céu inteiro registrou. Talvez você esteja esperando algo há semanas, meses, talvez anos, e talvez tenha começado a pensar que Deus se esqueceu, que Ele está abençoando os outros, mas não você. Mas no reino espiritual, as vitórias não são distribuídas por acaso. O tempo de Deus não é o seu tempo. E a espera não é evidência de abandono, mas sim de preparação. Em Isaías 49:15, o Senhor pergunta: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Entretanto, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Essa promessa não é poesia superficial. Ela é um compromisso do Deus vivo com você. A espera é um terreno fértil, onde Deus planta raízes profundas de fé. Ele nunca chama você para esperar apenas por esperar. Ele chama você para aprender a confiar, para descobrir que a sua presença não depende do ritmo da resposta. Talvez você esteja vivendo como se estivesse no deserto, observando o horizonte vazio, sem nenhum sinal de chuva. Mas lembre-se, quando Elias orou pela chuva, não veio uma tempestade imediata. Veio uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Pequena aos olhos humanos, suficiente aos olhos de Deus. E assim funciona com você. O que parece pequeno hoje é sinal de que o céu já começou a mover a atmosfera ao seu favor. Enquanto você espera, o Senhor molda o seu caráter, fortalece a sua alma, reconstrói aquilo que você perdeu. Jesus Cristo não abandona seus amigos quando eles estão cansados. Pelo contrário, Ele se aproxima dos que sofrem. Ele toca nos que choram. Ele sustenta os que caem. Você pode até não sentir a presença agora, mas ela está aí, constante e silenciosa, como o ar que preenche os pulmões, mesmo quando você não percebe. E acredite, a espera não fala sobre o tamanho do seu valor. Fala sobre o tamanho do propósito que Deus está formando dentro de você. É curioso como a mente tenta nos trair nas estações de espera. Ela começa a produzir pensamentos que não vêm de Deus, mas do medo. Talvez não seja para mim. Talvez eu não mereça. Talvez Deus esteja me punindo. Esses sussurros não são a voz do céu. São ecos antigos da dor, memórias distorcidas de rejeições humanas tentando se transformar em verdades espirituais. Mas a palavra de Deus nunca muda, e é ela que precisa guiar os seus pensamentos quando a alma quer desistir. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não é um versículo sobre os outros, é sobre você. Seu nome está presente nesse plano. Sua história está incluída nesse futuro. Quando Jesus olhou para Pedro afundando nas águas, ele não disse: você falhou. Ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não condenou Pedro por ter medo. Ele o resgatou. E isso é exatamente o que Jesus faz com você durante a espera. Quando o vento começa a bater forte, quando o coração balança, quando as ondas parecem engolir suas promessas, Ele estende a mão primeiro. Ele não espera você se recompor para então te ajudar. Ele te ajuda para que você possa se recompor. Isso é graça, isso é amor, isso é Jesus. Você pode até não perceber, mas o tempo de espera é onde você constrói intimidade com Deus. É quando você aprende a falar com Ele não através do resultado,
mas através da confiança. Imagine um pai segurando a mão de uma criança que ainda não sabe caminhar direito. A criança cai, tropeça, hesita, mas o pai está ali, firme, acompanhando cada passo. O coração do pai não rejeita a criança que ainda não aprendeu. Ele se alegra com cada tentativa. Do mesmo modo, Deus se alegra com cada vez que você diz: "Eu ainda acredito." Mesmo que seja com voz fraca, mesmo que seja através de lágrimas, mesmo que seja no escuro, a sua fé não precisa ser grandiosa para agradar ao Senhor. Ela só precisa ser verdadeira. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Ele não disse fé gigante ou fé perfeita. Ele disse fé pequena, mas viva. Uma fé que continua dizendo: "Eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas espero. Eu não sei quando, mas eu sei em quem." A verdadeira força nasce dessa fragilidade entregue. Quando você escolhe confiar, mesmo sem respostas, você está dizendo para o céu: "Meu coração é teu e o meu destino também." E é nesse momento que os céus começam a se mover. Mesmo que você não veja, mesmo que não ouça, o céu já está trabalhando pelo que você orou. Às vezes o milagre começa silencioso, escondido, como uma semente enterrada. Você olha para o solo e não vê nada. Mas sob a terra, a vida já começou a acontecer. A raiz está crescendo, a estrutura está sendo formada. O invisível está se preparando para se tornar visível. E assim funciona com você. Deus está formando aquilo que você sonha, não diante dos seus olhos, mas dentro da sua história. Há um tipo de silêncio que não é ausência. É o silêncio de quem trabalha. Você já viu alguém restaurando uma peça delicada? Geralmente, o ambiente está quieto, concentrado, as mãos firmes e o olhar atento. O restaurador não anuncia cada movimento, ele apenas age. O mesmo acontece com Deus na sua vida. Quando parece que nada está acontecendo, na verdade o céu está ajustando detalhes que você ainda não pode compreender. Milímetros espirituais, pequenos desvios, conexões invisíveis que só farão sentido quando finalmente o quadro estiver pronto. Às vezes, você pede a Deus uma porta aberta e Ele responde fechando outras antes. Você pensa que é rejeição, quando na verdade é proteção. Quantas vezes você desejou algo com toda a força e hoje agradece porque não aconteceu? Quantas promessas humanas pareceram perfeitas e depois que passaram, você percebeu o quanto teria sido doloroso? É assim que o Senhor trabalha. Ele enxerga o que seus olhos não veem. Ele conhece os caminhos escondidos, os perigos silenciosos, as amarras disfarçadas. O que para você é atraso, para Ele é salvação. A espera nos faz olhar para nossas fraquezas com honestidade, sem máscaras, sem a pressa de quem quer apenas chegar rápido. É como se Deus dissesse: "Eu não quero apenas te dar algo, eu quero te preparar para receber." O Pai não entrega promessas para que elas destruam seus filhos. Ele entrega promessas que edificam, que levantam, que elevam. Jesus disse em João 14:27, "A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá." Ele estava ensinando que o céu não oferece aquilo que o mundo oferece. A paz de Jesus não depende do resultado. Ela nasce da presença. E se você estiver com Ele durante a espera, a paz virá antes da resposta. A ansiedade costuma ser a inimiga mais cruel de quem está esperando. Ela aparece com urgência. Resolva agora, consiga agora, faça acontecer. Mas a fé caminha diferente. Ela é paciente, ela amadurece com o tempo. Assim como a oliveira demora anos para produzir azeite, a fé precisa de processos. Você está passando pelo processo não porque falhou, mas porque Deus está construindo profundidade. Pessoas superficiais recebem coisas superficiais. Pessoas profundas recebem promessas que tocam gerações. Talvez você não consiga perceber, mas a sua espera está ensinando alguém. Um filho, um amigo, uma pessoa que te observa e pensa: "Se ela consegue seguir acreditando, eu também consigo." No reino de Deus, nada é desperdiçado. Nem a luta, nem o choro,
nem o silêncio. A espera é um testemunho vivo. E enquanto você espera, o Espírito Santo caminha com você. Ele traduz suas orações quando você não tem palavras. Ele consola quando ninguém entende. Ele fortalece quando as pernas fraquejam. E assim, pouco a pouco, aquilo que parecia apenas dor começa a se transformar em confiança. Você começa a perceber que a espera não é um castigo, mas um caminho. Um caminho onde Deus segura sua mão e diz: eu não me esqueci de você. Continue. Quer você esteja cansado, quer esteja confuso, quer esteja sem direção, Ele permanece. A fidelidade de Deus não oscila com o clima da sua alma. Ela é constante como a luz do sol por trás das nuvens. Mesmo quando você não vê, ela está lá, iluminando o que virá. Há pessoas que olham para o alto e dizem: Senhor, eu preciso que aconteça agora. E Deus, com uma ternura que só o amor verdadeiro conhece, responde: Filho, se eu fizer agora, você ainda não está pronto. Se eu fizer agora, vai te machucar. Se eu fizer agora, você não saberá cuidar. Não é uma reprovação, é cuidado. A demora de Deus sempre é um ato de proteção. Ele não adia bênçãos, ele amadurece destinos. Moisés, chamado para libertar um povo inteiro, precisou passar 40 anos no deserto antes que o plano fosse revelado. Não foi punição, foi preparação. Quando você vê a dor como inimiga, você tenta fugir dela. Mas quando você descobre o que ela está ensinando, a espera muda de rosto. Começa a se tornar escola e não prisão. Jesus não prometeu que a caminhada seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Em João 16:33 ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu a você um atalho, ele prometeu presença. O seu coração talvez esteja cansado, mas Jesus não está. Ele continua te sustentando, mesmo quando você não percebe que está sendo carregado. Há uma parte silenciosa do seu coração, onde Deus conversa com você longe das distrações. É ali que Ele lembra quem você realmente é. Você não é o fracasso que aconteceu no passado. Você não é os erros que você cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você é filho, você é filha, você é amado. E não se esqueça, os filhos não são esquecidos pelo pai. Você pode até pensar que foi colocado de lado, mas a verdade é que Deus te colocou em um lugar seguro enquanto Ele organiza os caminhos. Há pontes que você ainda não está pronto para atravessar. Há pessoas que você não está pronto para encontrar. Há portas que hoje te seduzem, mas amanhã te destruiriam. Deus vê o amanhã que você ainda não vê. Você acha que está esperando uma promessa, mas na verdade é a promessa que está esperando você, esperando sua maturidade, sua cura, sua visão clara, esperando o seu coração parar de correr atrás da aprovação dos outros e começar a descansar no olhar do Pai. A espera é o lugar onde Deus muda sua identidade, não a identidade que você exibe, mas a que você guarda no íntimo. Aqui diz: eu confio porque Ele é fiel, não porque eu sei quando será. E nesse processo, algo lindo começa a acontecer. Você deixa de orar somente para receber algo e começa a orar porque deseja a presença de Deus. Você passa a perceber que a maior resposta não é o que Ele vai entregar amanhã, mas o que Ele está fazendo em você agora. A paz que invade o coração quando você entrega o controle é uma cura silenciosa. É como se o céu respirasse sobre suas dores e dissesse: você não está sozinho. Continue comigo. Poucas coisas transformam tanto a alma humana quanto a espera. Nos dias em que tudo é incerto, você começa a descobrir o que realmente importa. Não são os resultados imediatos, não são as comparações com os outros, não são as opiniões que te dizem o quanto você deveria ter conquistado. O que importa é permanecer com o coração inteiro diante de Deus. A verdadeira fé não se mede pelo momento em que você recebe o milagre. Ela se revela nos dias em que você decide continuar acreditando, mesmo sem enxergar caminho algum. Marta e Maria choravam pela morte de Lázaro. Elas queriam a cura, não a ressurreição. Elas diziam: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
A perspectiva delas era a cura imediata. Mas Jesus tinha algo maior preparado. Ele não apenas respondeu às lágrimas, ele transformou a dor em testemunho. E ao chegar àquele túmulo, ele declarou com autoridade: Eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes Deus não responde do jeito que você imagina, porque Ele não quer apenas resolver o problema. Ele quer revelar quem Ele é. Você espera uma cura para algo que está doendo dentro de você, mas Ele está planejando ressuscitar áreas da sua vida que você considerou mortas. E é nesse ponto que muitos pensam em desistir, porque a espera cria a falsa sensação de que Deus se distanciou. Mas Ele não se distanciou. Ele se aproximou de outro modo. Quando você não sente a mão de Deus te segurando, é porque Ele está sustentando o chão que você está pisando. Ele está no invisível, na estrutura, nos bastidores da sua história. Cada conversa, cada pessoa que cruza seu caminho, cada oportunidade que parece pequena demais, nada é ao acaso. Ele costura o tempo com precisão. E talvez você esteja pensando: mas eu já esperei demais. Mas quem decide o demais é o propósito, não o calendário. Você olha para a demora com os olhos do cansaço. Deus olha com os olhos da promessa. Ele conhece as batalhas que você enfrentou em silêncio. Ele sabe quando você sorriu por fora e chorou por dentro. Ele viu quando você se escondeu para orar, quando você levantou a mão durante a adoração, mesmo sem sentir nada, só porque queria continuar fiel. Esses momentos contam. Eles pesam no céu. É nesse lugar íntimo entre você e Deus que os milagres começam. Nunca foram as multidões que moveram Jesus, foram as intenções sinceras. Ele curou a mulher que tocou em sua túnica porque ela acreditou. Ele restaurou o paralítico porque os amigos estavam dispostos a descer o telhado. Ele transformou água em vinho não porque era necessário, mas porque o Pai tinha prazer em honrar a fé. Você não precisa gritar para o céu te ouvir. Às vezes, a oração mais poderosa é apenas: Senhor, eu não vou soltar tuas mãos. A promessa não se esqueceu de você. O reino não te ignorou. A demora de Deus não é o fim, é o fundamento. A espera não é um vácuo, ela é uma construção. Deus está preparando algo que caberá na sua história, no seu chamado e na sua identidade espiritual. Não aquilo que você quer ser para agradar os outros, mas aquilo que Deus sonhou para você antes mesmo de você nascer. Há uma hora em que a espera deixa de ser apenas um período e começa a se tornar um caminho de transformação. Você percebe isso quando já não está esperando como quem implora, mas como quem confia. Não significa que o coração não doa ou que a saudade de um futuro melhor tenha desaparecido, mas algo dentro de você amadurece. Você passa a entender que Deus não está te testando para te punir, nem te colocando à prova por prazer. Ele está te lapidando. Ele está removendo o excesso, curando feridas antigas, desmontando crenças que te limitavam, preparando sua alma para um destino que não cabe no você de ontem. É assim que Deus trabalha com aqueles que Ele ama profundamente. Ele não os favorece com atalhos perigosos. Ele os conduz com processos cuidadosos. Ele fez isso com José. O sonho estava lá desde cedo. Liderança, honra, propósito. Mas o trajeto passou por cisterna, escravidão, calúnia e prisão. O sonho de Deus para José não morreu quando as circunstâncias se tornaram difíceis. Ele estava apenas passando pelo campo da maturidade. O que Deus prometeu para você não desapareceu, apenas está passando pelo campo da maturidade espiritual. Você está atravessando caminhos que vão te preparar para coisas maiores do que imagina. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando: mas eu já tentei crer, já tentei esperar, já tentei confiar. E ainda assim, a vida não se moveu. É nesse ponto que quero te lembrar. A fé não é um botão que liga e desliga, ela é respiração. Há dias em que você inspira profundamente, há dias em que o ar é curto, mas ainda assim você continua respirando. A fé é essa respiração espiritual. Às vezes ela é forte e firme, às vezes ela é leve e quase silenciosa. Mas ela está viva, e enquanto a fé existir, o céu se move.
Jesus nos ensinou sobre isso quando falou em Mateus 6, sobre os lírios do campo. Eles não têm pressa, eles não se preocupam, eles não se comparam. E ainda assim, Deus os veste com beleza. Se o Pai cuida da flor que dura tão pouco, por que Ele deixaria de cuidar de você? Talvez o que mais te cansa não seja a espera, mas o esforço de tentar controlar tudo. A ansiedade tenta te empurrar para frente, a comparação tenta te empurrar para baixo, mas o Espírito Santo te chama para perto. Filho, descansa. E aqui, devagar, sem perceber, você começa a se render, não como quem desiste, mas como quem finalmente confia. Porque existe um momento em que você entende que não é você que está segurando a promessa, é a promessa que está segurando você. E quando esse entendimento nasce, mesmo que nada tenha mudado por fora, algo gigantesco muda por dentro. A sua visão deixa de dizer "eu estou sozinho" e passa a dizer "Deus está comigo". A sua oração deixa de ser "por que demora?" e passa a ser "me fortalece enquanto espero". A sua alma deixa de dizer "eu não aguento" e passa a dizer "eu sigo contigo". E aos poucos, sem que você perceba, o coração se acalma. Deus não se esqueceu de você. Ele só está te guiando para um lugar onde você será capaz de receber o que Ele sempre quis te entregar. Não é tarde demais, não é pequeno demais, não é impossível demais. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos e que chamou os cansados de bem-aventurados, está caminhando com você agora. E a sua história ainda está no meio. Talvez você ainda não entenda o tempo da sua vida. Talvez esteja olhando para trás, avaliando tudo o que já passou, classificando suas experiências como fracassos, erros ou perdas. Mas Deus não mede você pelas estações difíceis. Ele olha para você através da promessa, através da redenção, através do amor que Ele decidiu entregar por meio de Jesus Cristo. E se o Filho entregou a vida por você, como poderia o Pai te abandonar agora? Ele não abandona os seus. Ele não afasta os olhos de quem confia. Ele não silencia diante do clamor sincero de um coração que deseja a sua presença. Você não está esperando sozinho. O céu espera junto com você. A intercessão de Cristo não cessou. Em Hebreus 7:25, diz que Jesus vive para interceder por nós. Ele ora pelo seu caminho, pela sua cura, pelo seu futuro. Enquanto você pensa que está parado, Ele está te apresentando ao Pai. Ele está dizendo: aqui está o meu filho, a minha filha. Eu o sustento. É por isso que você não foi destruído pelas lutas que te atravessaram. Você não foi esquecido nas noites silenciosas. Você não foi engolido pelas ondas quando achou que teria. O amor de Cristo te puxou de volta para o barco. E talvez você ainda sinta aquele aperto no peito, aquela pergunta que insiste: mas quando? Essa pergunta não é pecado, ela é humana. Ela nasce da fragilidade de um coração que deseja direção. Deus conhece essa fragilidade. Ele a acolhe. Ele não se ofende quando você pergunta. Ele só quer que você não perca a fé enquanto espera, porque o tempo dele não falha. A resposta de Deus nunca vem atrasada. Ela vem completa. E quando vier, você vai perceber que o processo era tão importante quanto a vitória. A espera ensinou a você a depender de Deus e não das circunstâncias. A espera eliminou os ídolos silenciosos do coração. A espera te fez parar de viver pelo olhar dos outros e começar a viver pelo olhar do céu. Talvez você já tenha se sentido como aquele servo que olha para os campos e só vê terra seca, sem folhas, sem flores, sem frutos. E mesmo assim, ele continua regando, continua cuidando, continua acreditando que a estação vai passar. Essa atitude não é ingenuidade, ela é profecia silenciosa. É fé que não grita, é fé que se mantém. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um tempo preparado para a colheita, não um tempo humano, calculado pelo relógio ou pelo calendário, mas um tempo divino, marcado pela maturidade do propósito. E agora, com o coração mais calmo,
Eu quero que você imagine o futuro que ainda não chegou. Não um futuro perfeito, sem desafios, mas um futuro onde a sua confiança é firme, onde a sua alma descansa, onde a sua visão não depende mais de respostas rápidas. Imagine-se vivendo com a serenidade de quem sabe: meu Deus não me esqueceu. Ele está comigo. Ele está cuidando. Imagine acordar e, antes mesmo de olhar para as circunstâncias, sentir o Espírito Santo tocando o seu coração. Filho, filha, prossiga. Eu estou no controle. Se você puder, respire fundo agora. Não como quem espera o fim de um vídeo, mas como quem se permite receber paz. A paz de Jesus que não depende de resultados. A paz que acolhe, que cura, que reorganiza o que o medo tentou bagunçar dentro de você. Você está no caminho certo. A espera não te diminuiu. Ela te fortaleceu. Ela te moldou. Ela te aproximou do coração de Deus. E então, quando o tempo chegar, porque ele vai chegar, você olhará para trás e entenderá: não foi abandono, foi cuidado, não foi silêncio, foi construção, não foi demora. Foi a mão de Deus desenhando, no ritmo perfeito, aquilo que jamais caberia em um coração apressado. Descanse. Continue caminhando. Continue crendo. O Deus que te viu no começo é o mesmo que te sustenta agora. Ele não se esqueceu de você. E nunca vai se esquecer.